Boa tarde, a paz do Senhor para a sua vida, para o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, toda hora e todo tempo Deus é bom. E o que seríamos se não fosse a misericórdia de Deus em nossa vida? Já teríamos perecidos. É sua graça, sua misericórdia que chegamos até aqui. Amém. E hoje eu vou passar a palavrinha que está no capítulo 1 de Jó, versículo 20 ao 22, que diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. O que é bonito nessa passagem é que Jó, ele entendeu e ele entendia, ele compreendia, tipo assim, ele não só esperava receber o bem de Deus, a parte do bem, ele não só queria a parte boa. Sim, quem não quer só a parte boa? Quem não quer só a parte boa? Mas ele não abandonou, ele não amaldiçoou a Deus quando Deus permitiu que o diabo tirasse tudo da vida dele. Então ele disse: é, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E Jó e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, porque ele entendia que tudo que ele tinha, tudo que ele teve, foi por causa de Deus. E se Deus tinha tirado tudo aquilo, ele entendeu assim. E é assim que a gente tem que entender, porque tudo vem de Deus, tudo é permissão de Deus. Embora que Satanás que chegou na vida de Jó, mas foi com a permissão de Deus. E Deus disse: vai lá, toca em tudo, só não toca na vida dele. Amém? E também aqui no versículo 6 ao 10, também é bem interessante. E disse o Senhor a Satanás: ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó, os seus lábios. Ele compreendeu que assim como ele tinha recebido todos os bens, tudo aquele que ele tinha tido da parte de Deus, porque também aquele momento ele não iria receber. Ele não reclamou. Ele não reclamou. E essa é a palavrinha que eu apresento hoje, aqui através da palavra de Deus. Muitas vezes Deus permite certas coisas para nos provar. E Jó era um homem reto, era um homem sincero, era um homem íntegro, mas Satanás sempre ele tenta nos provar, a Deus, aliás, sempre tenta nos provar e permite certas dores. E aí veio uma chaga, desde a planta do pé ao fio de cabelo de Jó, que ele chegou a raspar com um pedaço de telha. Tremenda era a dor dele.
E parece que ele já pressentia, porque no capítulo 3, versículo 5, diz assim: porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Então, ele temia que de repente algo acontecesse na vida dele. Ele temia, ele tinha receio. E aconteceu. E aconteceu. Então, às vezes acontece coisas na nossa vida e não é que a gente deve aceitar, a gente deve lutar, mas deve entender que Deus permitiu aquilo, ele sabe o porquê. E que a gente deve continuar adorando, buscando, porque assim como aquelas chagas vieram a ele, aquela destruição veio na vida dele, com a permissão de Deus, ela também foi embora. Porque quando Jó começou a orar pelos seus 3 amigos, que eram bons amigos dele, o cativeiro dele mudou e ele foi abençoado muito mais. Porque diga aí, você mesmo na dor, naquele sofrimento, com tanta dor, e você ainda orando pelos seus amigos, ainda orando pelos seus amigos. E o cativeiro dele foi acabado naquele momento. Então, eu quero falar nesta tarde que, embora que sua vida não esteja fácil, eu não sei onde você se encontra, se é num leito de uma cama, se é doente, se é triste, se é sofrendo com algum mal, com alguma adversidade. Acredite, Deus permitiu, porque se Deus não quisesse, como fala em Jó capítulo 42, fala assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, não adianta ir contra Deus. Jó não poderia fazer nada. Jó não poderia fazer nada. Jó não teve opção. Jó não escolheu aquela situação. Ele era um homem reto, ele era um homem sincero, era um homem justo, que orava, buscava Deus. Mas sobreveio aquilo na vida dele. Sobreveio. E houve muita lamentação, houve muita dor, houve tudo assim. Mas ele entendeu que Deus é Deus e ele faz como quer. E ele respeitou a decisão de Deus e entendeu que nenhum dos propósitos de Deus poderia ser impedido. E Deus honrou. Amém? Então, é isso, essa é a palavrinha de hoje que eu tenho para vocês. Que mesmo nas adversidades da vida, vamos continuar buscando, orando, jejuando, lutando e entendendo que Deus, ele é soberano, que ele permitiu aquilo, mas que ele pode mudar a qualquer hora e a qualquer momento. Basta que ele encontre fidelidade no nosso coração, sinceridade. Ele sabe do coração de cada um, porquê de cada um, porquê que cada um tá sofrendo. E tentar entender as coisas de Deus é muito difícil, porque aquele homem, ele não tinha adulterado, aquele homem, ele não estava em pecado, ele não tinha errado assim, e ele andava justo, sincero, só que às vezes nós somos colocados à prova. Então, às vezes, querer compreender o trabalhar de Deus, nem tudo a gente vai compreender, não. Deus nem tudo a gente vai compreender, não. O que a gente tem é como Jó fala aqui.
Porém, ele disse, como falou aquela qualquer doida, falas tu, recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Ele foi justo, mesmo doendo, porque fácil não foi para ele não. Tá tudo bem no outro dia, digamos, você tá num leito de um hospital, digamos, trazendo para os dias de hoje, com uma enfermidade que arrebenta você desde a planta do pé ao fio de cabelo, que só ali, com as dores, com o lamento, nem os amigos reconheceram ele, a situação dele, perdeu os bens, perdeu os filhos, a mulher ficou ali falando besteira, então não é fácil, e também fala através da palavra dele, a palavra de Deus, que Deus também depois usou dos familiares de Jó para abençoar a vida dele. E Deus depois soube trabalhar e deu tudo o que ele tinha perdido, abençoou, trouxe os familiares para junto, os irmãos, enfim. E é isso. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E não queira compreender tudo não, porque você não vai compreender. Só continue buscando e adorando e tentando fazer as coisas certas. E uma hora a resposta chegará, você entenderá. Uma hora Jó entendeu o porquê que ele estava passando por aquilo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E se quiser abençoar outras vidas através dessa palavra, através da minha vida, pode abençoar. Isso aí é o meu canal, tá certo? E também eu deixo a palavrinha no WhatsApp, também tem no Face. Meu Facebook é Suzana Varela, assim como o Instagram. Às vezes eu deixo algumas coisas, mas é mais coisas minhas, mas tem algumas coisas assim, Deus também lá. E mais no Face e no WhatsApp. O meu WhatsApp é 9984 99640 8058. Se você quiser receber também a palavrinha lá, tá certo? Que Deus te abençoe e fazer um pedido de oração. Eu peço também para minha igreja, orar por você, a igreja no qual eu congrego, tá certo? Que Deus te abençoe. Tchau.